Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. Suspeita de ser a mandante do assassinato do pai é presa durante velório. Eu não mandei fazer isso, moço. Motoristas do transporte escolar da zona rural de Uberaba fazem paralisação por falta de pagamento. Não temos mais condição de estar prestando serviço porque a demanda de um carro desse é de 7 a 8 mil por mês. Projeto social incentiva crianças a escreverem a própria história. Quem sabe virar um escritor, né? Meu sonho é esse também. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua companhia. Começamos a edição de hoje do Band Cidade com crime grave. Voltamos a falar do assassinato do empresário que foi morto a tiros na noite de ontem em Uberlândia. A filha do empresário assassinado foi presa durante o velório do pai. A polícia suspeita que ela tenha mandado matar o idoso. O crime aconteceu enquanto ele dormia em um dos quartos da empresa. A polícia chegou a cogitar a possibilidade de latrocínio. Um crime bárbaro. Lourival Camilo de Souza, um empresário de 72 anos, foi assassinado enquanto dormia em um quarto que fica na própria empresa, uma transportadora localizada no setor industrial de Uberlândia. A vítima foi baleada 3 vezes. Em pouco mais de 12 horas após o assassinato, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima e chegou até o primeiro envolvido nesse assassinato brutal. E em conversas, com esse cidadão, ele afirmou que não teria cometido o homicídio. Contudo, saberia quem o teria feito. Nesse segundo autor, ele afirmou que também não cometeu o crime, contudo guardou a arma utilizada. Esse segundo autor, suspeito, ele afirmou que outra pessoa teria sido o responsável por aquela ação. Chegamos nessa terceira pessoa, ela realmente afirmou que uma pessoa teria pedido para ela matar esse senhor, essa vítima. Ela disse que não mataria, mas saberia quem poderia fazer o serviço. E essa pessoa que esse autor afirmou ter sido a mandante do crime é a filha da vítima. E depois dela chegamos num quarto autor, que ele estava com parte do dinheiro que ela teria pago em tese para fazer o serviço. Depois que a Polícia Militar prendeu alguns suspeitos, um deles resolveu revelar quem teria encomendado a morte de Lourival. Maísa de Souza e Souza, filha do empresário. Ela foi encontrada e presa no velório do pai. Aí efetuamos a prisão em flagrante, ela não reagiu, não esboçou nenhum comportamento agressivo. Maísa disse que tinha um bom relacionamento com o pai. Pela manhã, quando o corpo dele foi encontrado, ela foi até a empresa e passou mal ao ver um empresário morto dentro do quarto. Apesar de ser apontada pelos suspeitos como mandante do crime, ela nega ter envolvimento e aponta suspeitos da própria família. Eu não mandei fazer isso, moço. Isso vai ficar esclarecido porque por detrás disso aí tem uma longa história de um processo que vem rodando do meu pai com uma situação da minha ex-cunhada desde 2015. O valor pago pelo assassinato do pai seria R$10 mil. A PM encontrou com um dos suspeitos R$8 mil e ainda uma pistola do mesmo calibre usado na morte do empresário. Maísa teria revelado para a polícia a motivação do crime. Uma situação de um processo de separação do meu irmão com ela, que envolve meu pai e meu irmão numa empresa. Eu não morava aqui, eu vim para cá para ajudar. Dos 4 suspeitos de envolvimento nesse assassinato, um deles é adolescente, tem 17 anos. Ele foi apreendido. Os outros foram presos em flagrante. E em Patos de Minas, um rapaz foi preso depois de assumir a autoria de um homicídio que aconteceu no mês passado. A namorada dele também está sendo investigada. Gustavo Gaia Souza, de 18 anos, confessou à polícia ter matado Antônio Donizete Ferreira, de 62 anos. O crime aconteceu no mês passado, nesta casa no bairro Alto da Serra. A namorada dele, Ludmila Lane Santos Gonçalves, de 22 anos, também teria confessado o crime na época. Gustavo Gaia chegou a ser preso em flagrante, porém negou toda a participação no crime.
8 dias depois, chegou a ser preso por furto no bairro Nova Floresta. Agora, foi preso pelo crime de homicídio com mandado de prisão temporária a pedido da Polícia Civil. Ele foi preso em flagrante delito na ocasião em que o Poder Judiciário entendeu que não haviam provas da sua participação naquele dia, sendo que a mulher havia confessado integralmente a autoria dos fatos. Então a mulher foi dada a prisão domiciliar e ele foi liberado naquele dia por ausência de provas. E agora ele está preso preventivamente pelo homicídio lá no bairro Alto da Serra. Gustavo não quis falar com a imprensa. Segundo o delegado, o casal alega que a vítima teria abusado da filha de Ludmila. Olha, a questão do abuso ela ainda é objeto de análise, né? Essa é a versão dada pelos investigados. A gente não descarta, mas também não podemos cravar que isso efetivamente ocorreu. A Polícia Civil agora investiga a participação de Ludmila no crime. Inicialmente ela era uma executora dos disparos, posteriormente agora ela passa por fora de ser autora, né? Ela pode ser uma testemunha, não sendo descartada a sua participação enquanto mandante, enquanto ali prestar uma pressão para o seu companheiro cometer esses fatos. Confira agora o giro de notícias desta quarta-feira. Em Uberaba, uma brincadeira de criança resultou em incêndio. Esse foi o segundo caso registrado em menos de uma semana. Segundo testemunhas, uma criança de 8 anos brincava com palitos de fósforo enquanto a mãe dormia e ateou fogo nesse sofá na sala. As chamas se alastraram rapidamente e o fogo tomou conta do imóvel. Militares do Corpo de Bombeiros foram chamados por vizinhos e apagaram o incêndio. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. Luiz Cláudio da Silva, de 35 anos, e Matheus Moraes, de 20 anos, foram presos minutos após roubarem 4 pessoas em um ponto de ônibus no bairro Abadia, em Uberaba. Eles agiram em companhia de 2 suspeitos que estavam em outra motocicleta. Com eles, os policiais encontraram celulares, essa réplica de arma, carteiras, bolsas, cartões de crédito e documentos de diversas vítimas. As imagens de câmeras de segurança flagraram os bandidos próximo ao caminhão que estava estacionado no bairro Estados Unidos, em Uberaba. Um deles disfarça, arromba a porta e entra no veículo. Nesse outro vídeo, o comparsa aparece empurrando o caminhão. Após conseguir funcionar, o ladrão que estava na direção foge. Viaturas da PM fizeram rastreamentos, mas os bandidos e o veículo não foram encontrados. Rafael de Paula Souza, de 25 anos, foi preso com mais de 40 pedras de crack e dinheiro. Ele foi abordado perto de uma escola no bairro Recreio dos Bandeirantes. Segundo os militares, ao ser questionado, Rafael disse que estava desempregado e com a esposa grávida. Então, por isso, decidiu vender drogas. Em Frutal, 3 suspeitos de furto em loja foram capturados pela polícia após perseguição e troca de tiros. Dezenas de celulares, esse notebook e dinheiro foram apreendidos com Vitor de Souza Lima, de 21 anos, Elias Coutinho, de 21, além de um adolescente de 17. Eles são suspeitos de arrombar e furtar os produtos em uma loja na área central de Frutal, mas foram flagrados pela polícia. Nós temos mais informações sobre o caso do empresário que foi morto em Uberlândia. A nossa equipe está ao vivo agora com o delegado que vai dar mais detalhes. Pode afirmar que foi em decorrência desse pagamento, até porque uma parte do valor já teria sido ressarcido ou devolvido àquele que pegou a arma emprestada e teria aí, em tese, ainda cometido o crime. Delegado, nós estamos ao vivo, perdoa te interromper, essa mulher que teria contratado esse crime, seria por conta de alguma herança, ou por conta da empresa? O que seria? Pode esclarecer para a gente? Isso, o que ocorre para nós até o presente momento é que tem muita relação com uma situação patrimonial da família, né? E uma disputa, alguma desavença nesse sentido, mas que teria aí o cunho patrimonial. Seria um valor de... Um dos autores foi detido no motel. Seria um valor de R$10 mil e uma das pessoas suspeitas que foi presa estava com cerca de R$8 mil e uma arma parecida com a que foi utilizada, é isso? A arma realmente, a pessoa ela confirma que foi a arma que ela emprestou para o outro autor, para o Elias, e ele confirma que pegou a arma emprestada do Samuel e que essa arma aí a polícia trabalha como que ela tenha sido a arma que ceifou aí a vida da vítima. Até agora 5 presos e tem um menor envolvido. 4 maiores e um adolescente. O senhor falou que o irmão da suposta mandante também estaria envolvido. Qual é a suspeita que a polícia tem nesse momento?
Na verdade, a gente tem que estar fechando aí todas as linhas de investigação. E aí, mais do que necessário, a gente fazer a oitiva do outro irmão para ver se ele tem alguma participação, se ele tem algum envolvimento, se ele sabe nos prestar algum esclarecimento, alguma informação nesse sentido. Se ele tinha alguma desavença com o pai ou não, tudo isso aí é relevante no momento da investigação. Há indícios contra ele, doutor? Até o momento, vamos trabalhar com a hipótese de que não, que ele veio aqui na posição de testemunha. Não quer dizer que a situação jurídica dele não possa ser alterada, mas até o momento ele veio aqui na situação, na participação como testemunha. Essa é uma resposta muito rápida por parte da Polícia Civil em relação a esse crime, doutor. Estamos em um momento flagrancial, já dá para prever uma elucidação do crime? Da polícia como um todo, né? Eu diria que teve também o trabalho dos nossos colegas da Polícia Militar que efetuaram a prisão, efetuaram a diligência, e nós aqui também desenvolvemos uma série de diligências, fizemos uma série de oitivas, tanto que hoje todo dia aí do plantão ele foi... Bom, Maria Clara, a gente acompanha aqui, a gente continua acompanhando todos os detalhes dessas informações, o delegado continua passando essas informações para a gente, mas diligências ainda estão sendo realizadas e por isso a gente segue acompanhando mais informações completas a partir de amanhã no Minas Urgente, primeira edição. Maria Clara. Tá certo, Luciele, muito obrigada pelas informações. Motoristas do transporte escolar da zona rural de Uberaba fizeram uma paralisação por falta de pagamento dos salários. Eles também exigem que a prefeitura faça um contrato de trabalho com a categoria. Mais de 60 vans ficaram paradas na porta do estacionamento do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberaba. Os motoristas reclamam de atraso no pagamento por parte do município. Não temos mais condição de estar prestando serviço porque a demanda de um carro desse é de 7, 8 mil por mês. Então, a gente arca um mês, arca 12, né, para prestar serviço para a população, não deixando as crianças sem ir para a escola. Só que chegou um momento que nós não temos mais condições. Alguns motoristas tiveram que fazer vaquinha para ajudar companheiros de trabalho com dificuldades financeiras. Nós tivemos que fazer vaquinha para poder estar ajudando a abastecer veículo de alguns, pagar até conta de alguns em casa, porque estava passando muita necessidade. Além da falta de pagamento, os motoristas estão alegando que estão trabalhando sem contrato de prestação de serviços desde o dia 31 de dezembro do ano passado e ainda não foi renovado pela Prefeitura Municipal de Uberaba. Bom, esse contrato, a gente está aguardando a definição da prefeitura, até houve 2 processos licitatórios, só que as cláusulas que foram colocadas não atendem a nossa classe, porque a gente já está mais de 2 anos sem aumento, né? A quilometragem está um valor mais baixo aqui do estado. E com essa queda de braço entre a prefeitura e os motoristas, alunos da área rural que estão sendo prejudicados. Mas é os meninos, né, que prejudicam, porque se faltar da escola, perde matéria. Aí prejudica mais a eles, né? Uma comissão de motoristas de vans se reuniu com integrantes do executivo que garantiram que o pagamento sai hoje. Nós tivemos uma reunião com o secretário de administração, o secretário Rodrigo, e ficou definido que o pagamento vai ser feito hoje. E esse pagamento é referente ao mês de julho, somente 12 dias do mês de julho, e que o pagamento do mês de agosto ele será feito também dentro do mês. A partir de amanhã as vans já voltam a rodar normalmente. E eu acredito na palavra do secretário, acredito que o pagamento vai ser feito sim. Você vai ver no próximo bloco, o preço do leite tem preocupado produtores rurais da região noroeste do estado. Nós voltamos já. Porcelanato esmaltado e polido 70 por 70 extra. R$ 49,90. Nacional Piso João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Atenção! Premiação especial de independência do Triângulo da Sorte! Casa com Hilux na garagem! Isso mesmo! Neste domingo tem uma casa no valor de R$300 mil, mais uma caminhonete Hilux na garagem, somente no quarto prêmio. Compre já o seu! No primeiro e segundo prêmios, R$10 mil cada. No terceiro prêmio, 15 mil. E no quarto prêmio, uma casa no valor de R$300 mil, mais uma caminhonete Hilux. Isso mesmo, uma casa de R$300 mil, mais uma Hilux, mais 10 prêmios de R$1.500 cada. Você pode ajudar a Pai Brasil cedendo o direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios. Porcelanato esmaltado e polido 70 por 70 extra. R$ 49,90. Nacional Piso João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos Triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem, para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo.
projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Camaru 2019, a maior exposição agropecuária da região. Oferecimento: Troncos Triângulo, feito de madeira nobre para sua tranquilidade no campo. Agronegócio. Produtores de leite do noroeste de Minas estão preocupados com a baixa no preço do produto. Nos últimos meses foram 3 quedas consecutivas e os custos com a manutenção da fazenda continuam em alta. Nesta pequena propriedade, que fica a cerca de 20 quilômetros de Unaí, Sueli trava uma batalha diária para manter e ampliar a fonte de renda principal da família. Ela, o marido e os filhos trabalham diariamente para produzir leite. Atualmente, por aqui, 26 vacas estão em processo de lactação. E ultimamente tem sido difícil sobrar algum dinheiro. É que, segundo a produtora, nos últimos meses, o preço do litro do leite tem registrado quedas na hora de vender a produção. Esse ano o preço tá ajudando o produtor, porque já 2 meses seguidos teve baixa e provavelmente todo ano nessa época dá uma melhorada, né? Esse ano tá complicado, o preço caindo e o custo tá alto. Todo o leite produzido aqui é vendido para uma cooperativa. Segundo ela, em maio ela recebeu R$ 1,49 por litro. Em junho o valor foi de R$ 1,31. Já no mês de julho o preço foi de R$ 1,29. Aqui na propriedade da Sueli são cerca de 100 animais ao todo. E ela tem gasto com medicamento, alimentação e com a própria estrutura. E aí manter tudo isso com o preço do leite em baixa acaba ficando cada vez mais complicado. E como ainda não estamos no período das chuvas, na falta de pastos, é preciso investir na alimentação com rações e a silagem de capim, uma alternativa em que o produtor ensila o capim excedente da época das águas, ou capineira, e fornece ao rebanho durante o período de escassez de forragem. Nesta outra propriedade são 90 animais, 15 vacas estão produzindo leite. Ione chegou a investir na compra de novas vacas, mas o retorno financeiro está complicado com o preço atual do litro. Comprei vaca de 4.500, aí o leite cai desse jeito, é muito triste, né? O presidente desta cooperativa de leite em Unaí acredita que um dos motivos para a queda do preço do produto está ligado à diminuição do consumo. O que aconteceu é que aumentou a produção no Brasil no geral em mais de 5% e do outro lado o menos consumo dos brasileiros. Ele também crê que em breve haja uma tendência ao aumento do valor e diz que a cooperativa tem atuado para que os cooperados consigam enfrentar situações como esta. Estamos um pouco otimistas porque houve o aumento do leite spot, esse é o leite disponível que é vendido direto para as indústrias. A maior queda foi provocada justamente pela baixa desse valor do leite spot. Então a cooperativa está aí procurando caminhos para diversificar ao máximo o produtor de leite, porque uma monocultura sempre é risco, né? Um dos locais mais visitados pelas crianças no Camaru é a Fazendinha. Alguns animais em exposição chamam a atenção pelo tamanho. Miniaturas de cavalos, bois e jumentos estão atraindo estudantes que aproveitam para aprender um pouco mais sobre as atividades do homem do campo. Ele é tratado como uma estrela. Afinal, já participou de vários programas de televisão. O mini pônei Black Sty é uma das atrações da Fazendinha do Camaru. Apesar de pequeno, já tem 19 anos e há 18 participa de festas agropecuárias em todo o Brasil. A Maria Eduarda é aluna de agronomia, conseguiu um estágio e é ela quem hoje foi encarregada do banho do Black Sty. Eles recebem tratamento especial porque eles são feitos para exposição, né? Para alegria de crianças. Então ele tem que estar bem tratado, bem alimentado, para ele ficar calmo e as crianças poderem passar a mão. Além do mini pônei, a Fazendinha tem ainda como atração mini jumento, que hoje estava agitado, e a menor égua do Brasil. Ainda no campo dos pequenos, visitamos as mini vacas, que são chamadas de miniúde. O nome é uma homenagem à Uberlândia. Essa espécie foi reproduzida pela primeira vez aqui.
Para quem visita o Camaru, principalmente as crianças, essa é uma área que não se pode faltar. Um diferencial, né, que o sindicato proporciona, que é fazer a interação das crianças com os animais, né? Então, justamente a Mini Fazendinha é 19 anos, que esse projeto pioneiro no Brasil. Então, as crianças adoram. A Fazendinha tem ainda atrativos como na área de hortifruti. Esse canteiro em forma de mandala tem amostras de várias hortaliças. Tem ainda batata, milho, produtos que estão sempre à mesa. Mas tem muita gente que desconhece o processo de plantio, cuidados e colheita. A horta foi montada principalmente para os estudantes. 40 escolas são esperadas nos dias de visitação. O projeto Fazenda Escola ele é muito importante por isso, para mostrar para a criança a necessidade de preservação do solo, da preservação da água, da coleta de lixo, não jogar lixo no chão. E a gente mostra para ele como é que é a vida do campo, a vida rural, o que o produtor faz para levar até na mesa dele a comida de qualidade. A Fazendinha tem espaços para teatro, cursos e palestras. Quem tiver a oportunidade de participar dos encontros vai aprender sobre toda a cadeia produtiva, como nas áreas de suínos, aves e até de rãs. A Fazendinha vai ficar aberta até o próximo dia 8. E depois do intervalo, crianças são incentivadas a escreverem suas próprias histórias. Em um projeto social aqui de Uberlândia, as obras vão virar livro. Vai construir ou reformar? Aqui no Gigante dos Pisos você encontra de tudo, do básico ao acabamento. E começando as ofertas tem esse lindo detalhe da marca Ceusa a partir de R$ 49,90. Ainda você encontra cimento 50 quilos a partir de R$ 14,50. Ainda tem esse lindo detalhe escacilhado palha da marca Ceusa a partir de R$ 84,90. Pra bater o martelo tem que ser no Gigante. Gigante dos Pisos, Avenida Floriano Peixoto 4685, Umuarama. No aniversário de 50 anos, o Café Cajubá vai retribuir a sua preferência com mais de 50 mil em prêmios. Você poderá realizar aquele sonho de viajar, estudar, cuidar da beleza, reformar a casa, comprar uma moto, TV, smartphone ou até colocar suas finanças em dia. Compre 2 produtos diferentes. Acesse cajubá50anos.com.br, cadastre e concorra. Café Cajubá 50 anos, 50 mil em prêmios. Minas, eu vou comprar no aniversário, eu vou fazer a festa. Marte Minas, eu vou comprar é o mais barato, é o mais completo. Vem com a gente, preços que ninguém nunca viu. 30 dias de ofertas pra você encher o carrinho. Pra casa, pra lanchonete, pro restaurante, pro bar. No atacado e no varejo, chega mais vem comprar. Marte Minas, eu vou comprar A Prefeitura vai te ajudar a quitar suas dívidas protestadas por lei. Programa Nova Chance. A oportunidade de parcelar em até 18 vezes o seu débito com o fisco, a depender do valor devido. Basta retirar a sua dívida do cartório e ir direto à Prefeitura para negociar. Mais informações 988180247 ou procure a Secretaria de Finanças. Prefeitura de Uberaba. Pronta para o futuro. Porcelanato esmaltado e polido 70 por 70 extra. R$ 49,90. Nacional Piso João Naves de Ávila 4535 em Floriano Peixoto 4212. Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização 3214-9040. Recebeu alta o bebê que foi picado por um escorpião no interior do estado. O menino de 6 meses precisou ser transferido para um hospital de Belo Horizonte, onde passou por um tratamento contra o veneno do animal. Só neste ano já foram registrados mais de 20 mil casos em todo o estado. O vídeo enviado pela família mostra o alívio da mãe ao ter a criança nos braços fora de perigo. O pequeno Samuel, de apenas 6 meses, esteve internado no pronto-socorro da capital depois de ser picado por um escorpião enquanto dormia. A família só percebeu depois que o garoto começou a vomitar. Eles rapidamente procuraram atendimento médico. Decisão correta, já que em crianças menores de 7 anos, o veneno do escorpião pode ser muito grave. Acredita-se que pelo peso, pela massa muscular.
E o veneno adulto ou mais jovem, ele consegue inocular veneno para causar gravidade, inclusive em adultos. Então, quando uma criança é menor, isso aí foi detectado estatisticamente, que os casos que evoluíam com maior gravidade são em crianças abaixo de 7 anos, relacionados principalmente ao escorpião amarelo, que é o mais frequente aqui no nosso meio. Locais como esses são ambientes ideais para a proliferação dos escorpiões. Eles se adaptaram ao meio urbano por conta do crescimento acelerado das cidades e são animais bastante resistentes. Suportam extremos de temperatura, podem ficar até 6 meses em jejum e as fêmeas não precisam dos machos para se reproduzirem. Cerca de 20 mil casos de picadas de escorpião foram registrados em Minas neste ano. O tipo mais comum do bicho é esse, popularmente conhecido por escorpião amarelo. Ele se alimenta principalmente de baratas. Por isso, é importante ficar atento aos locais com acúmulo de lixo. E aos primeiros sintomas, desconfie e procure um médico imediatamente. E agora vamos falar do tempo. O Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba estão enfrentando um dos períodos mais secos da história. As cidades da região registraram umidade relativa do ar abaixo dos 20%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que a umidade do ar esteja acima de 60%. O Instituto Nacional de Meteorologia e a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiram um alerta de risco à saúde da população da capital do estado e das regiões Noroeste e Triângulo Mineiro. Nos próximos dias, em algumas cidades mineiras, a umidade do ar pode chegar a 12%, clima que se aproxima ao do deserto. E agora você vai conhecer um projeto social de Uberlândia que incentiva crianças a escreverem suas próprias histórias. As obras serão publicadas em um livro que será lançado em outubro. Daqui a 2 meses, esse grupo de estudantes será formado por escritores. Isso mesmo, meninos e meninas de 10 a 12 anos que estão se entregando aos textos e desenhos para garantir o lançamento da 5ª edição do livro Ideias Incontidas. O projeto, organizado pelo Grupo Encantar, envolve alunos da rede pública de ensino. Uma vez por semana, eles têm contato com escritores e são incentivados a criar suas próprias histórias. O Isaías Silva, por exemplo, escolheu um tema que faz parte dos seus medos. Conta sobre os fantasmas. Eu falava que eu estava no sofá e eu estava com muito medo, aí eu fui contando. O projeto Ideias Incontidas tem 150 alunos matriculados. Todos vão ganhar espaço no livro, que deve ser lançado até o final do mês de outubro. Todas as gravuras impressas também são desenhos dos alunos. O Vitor Gabriel escreveu várias narrativas. Está levando a sério um sonho, que é virar escritor. O que eu estou escrevendo aqui é textos fantásticos, poemas, mas eu acho que sim também. Você gosta? Gosto muito. Quem sabe virar um escritor, né? Meu sonho é isso também. O boneco do livro já está preparado, faltando só a revisão e, em seguida, enviar para a gráfica. Em outubro, no final de outubro, se tudo correr como planejado, ele já está no processo de finalização do livro, já está indo para a gráfica logo, e a gente está muito animado para esse momento. Os professores Érica Moraes e Rafael Michalichen recebem muitos alunos que não gostam de ler e escrever e estão com dificuldades na escola. Mas no final do curso, isto muda completamente. No final, muitos chegam e dá esse retorno, né? Eu não consegui escrever, ou eu não gostava de escrever. Hoje eu posso ter opções de escrita, eu prefiro escrever poemas, outros já preferem escrever narrativas. A oficina do projeto tem duração de 1 ano. Os alunos assistem às aulas uma vez por semana e ficam 2 horas com os educadores. Durante esse período, têm contato com dezenas de livros e produzem narrativas e poemas. A ordem aqui é juntar informação e abusar da criatividade. A gente trabalha basicamente com processos lúdicos para desenvolver mesmo e possibilitar a criatividade das crianças, para que elas possam escrever de forma mais livre o que elas têm desejo, para que elas possam se expressar. Bacana, né? Parabéns aos educadores que participam desse projeto. E as inscrições para participar da oficina continuam abertas. Basta entrar em contato pelo telefone 3216-6146. O Band Cidade fica por aqui. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã às 6:50 da noite.